Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Lula ficou possesso depois de Luiz Fux defender Bolsonaro durante todo o julgamento. O ministro Fux, que agora está sendo elogiado até mesmo nos Estados Unidos, Europa e outros países pelo grande posicionamento como juiz de carreira num caso tão polêmico como o de Bolsonaro. Luiz Fux tem sido enaltecido até mesmo pelo jornal The New York Times nos Estados Unidos, o maior jornal de maior importância do mundo. Diante disso, Lula resolveu fazer e tirar as suas piadinhas diante do ministro Luiz Fux. Ele, durante um evento, fez uma piadinha que eu duvido que, se fosse Bolsonaro, já não estaria aí respondendo ou teria os seus 24 horas para poder responder por que ele estaria atacando o Supremo Tribunal Federal. Olha essa falinha do Lula. Eu quero valorizar a dedicação do Camilo nesse negócio, porque pela ideia de não querer brigar mais com a Esther, sair do Ministério e ao Senado, fazer a proposta, apresentar, trabalhar e aprovar a proposta, aí é o máximo do máximo mesmo. Nem o Fux seria capaz de ser igual. Então... Piadinha, mas se fosse Bolsonaro fazendo piadinha, já estaria sendo investigado nesse exato momento. O voto do ministro Luiz Fux no julgamento da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro escancarou uma contradição difícil de ignorar. Em uma intervenção, ele recorreu ao precedente da anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato para sustentar que, no caso de Jair Bolsonaro, o processo estaria tramitando no foro errado. O plenário do Supremo Tribunal Federal para o ministro, isso configuraria nulidade absoluta e exigiria a remessa do caso à primeira instância, com a consequente invalidação de todos os atos praticados até aqui. O que chama a atenção é que, em 2021, quando a corte analisou exatamente esse precedente, Fux defendeu posição contrária. Naquele julgamento histórico, o STF decidiu que a 13ª Vara de Curitiba não era competente para julgar Lula. Por 8 votos a 3, as condenações foram anuladas, restabelecendo os direitos políticos do petista. Só que aqui a gente está vendo um outro ministro que lá sim defendeu Lula, mas que pode ser que tenha voltado à sua origem. O ministro Fux defendeu o Bolsonaro com maestria. Nas redes sociais, Gleisi Hoffmann trouxe à tona tudo o que aconteceu no Supremo. Também foi para cima não só de Donald Trump, mas como também do ministro Luiz Fux. E ela disse o seguinte: a condenação de Jair Bolsonaro e seus cúmplices pelo Supremo Tribunal Federal expressa o vigor da democracia e da soberania nacional. Foram condenados no devido processo legal mediante provas contundentes dos crimes que cometeram, em uma decisão histórica sem precedentes para que nunca mais ousem atentar contra o Estado de Direito e atentar contra a vontade do povo, expressada nas urnas eletrônicas. É também a resposta ativa do poder judiciário do Brasil às sanções econômicas e à coação absurda do governo Donald Trump, em conspiração com os traidores da pátria a serviço de Bolsonaro. Hoje, por meio do Supremo Tribunal Federal, o Brasil disse ao mundo que os crimes contra a democracia são intoleráveis e são imperdoáveis. Então aqui ela desafiou também o presidente americano, indo para cima e reagindo com muita veemência àquilo que está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal. Lula surtou e perdeu a cabeça quando ele foi para cima do ministro, Luiz Fux. Lula se manifestou também nas suas redes sociais no julgamento do ex-presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Criticou a posição do ministro Luiz Fux, que votou pela absolvição de Bolsonaro no processo
dessa tentativa de golpe. Lula afirmou que não há dúvidas quanto às evidências contra o ex-chefe do executivo. Ele disse assim: se Fux não quiser as provas, é um problema dele. Primeiro, Bolsonaro tentou dar um golpe nesse país. Ele tentou dar um golpe em todos os brasileiros. Tem dezenas e centenas de provas, de atos, de falas, de discursos, de material por escrito. Claro, mais um surto do petista. Mais um surto dessa esquerda que quer, porque quer ver Bolsonaro atrás das grades. Luiz Fux citou Lula para defender nulidade de Bolsonaro, mas esquece que votou contra a anulação. Só isso traz para nós, o que importa nesse momento não é a nulidade de Lula. Já foi, já virou presidente, já está aí causando uma tortura para as pessoas. O que mais importa para a gente nesse exato momento é sim o voto do ministro para defender Bolsonaro. O presidente Lula ironizou o ministro do Supremo Tribunal Federal e elogiou o ministro da Educação, Camilo Santana. Num pequeno trecho ele disse assim: eu quero valorizar a dedicação do Camilo nesse negócio. Ter a ideia de não querer brigar mais com a Esther, sair do ministério, ir ao Senado, fazer a proposta, apresentar, trabalhar e apresentar a proposta. Aí é no máximo, o máximo mesmo. Nem Fux seria capaz de ser igual a você. Ele, claro, numa fala muito patética, ele cita e diz que Luiz Fux não seria como o ministro dele. Só que ele se esquece também que nem mesmo o ministro Luiz se igualaria ao então ministro dele. Fux foi o único dos 5 ministros da primeira turma a votar pela absolvição do ex-presidente Bolsonaro. O voto se estendeu por 13 horas e, segundo analistas, foi na contramão de decisões anteriores do magistrado. Parlamentares da oposição avaliam que o voto do ministro pode ser usado como argumento para alavancar o projeto de anistia no Congresso. Após a fala do presidente, a plateia do evento, do qual o presidente participava do Palácio do Planalto, aplaudiram e foi possível ouvir risadas e assovios. Agora, imaginem se fosse Bolsonaro fazendo piadinhas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Certamente que já estaríamos vendo aí o ministro Moraes dar 24 horas para Bolsonaro se explicar. Eu já volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações.